Esta é a segunda parte da 7ª aula assíncrona da disciplina de Instrumentação e Controle de Bioprocessos, do segundo período de 2020. Nela eu tratarei a respeito de medição de vazão. Tudo bem? Quando a gente fala sobre medição de vazão, nós necessariamente devemos atentar para o fato de que nós estamos falando de vazão de fases, que podem ser fases gasosas, pode ser líquida, e apesar de eu não ter colocado aqui, poderia ser também de fase de transporte de sólidos, fase sólida, tá certo? Mas a ênfase maior foi para a medição de vazão de gases e líquidos. Além disso, a gente tem que pensar por que essa 7ª aula eu acabei juntando medição de nível e medição de vazão. Foi porque existe uma relação associada ao efeito macroscópico do escoamento. Em algum momento, a gente precisa necessariamente se dar por conta de que vazamentos podem ser detectados quando não existe alteração de nível provocada pelo transporte de fluidos. Há muitos anos aconteceu um acidente no transporte de petróleo bruto, desde Paranaguá até a região de Araucária. Houve um acidente na região de Araucária, no Paraná, onde, a partir do bombeamento de petróleo bruto vindo do porto de Paranaguá, subindo a serra do mar até a região do Planalto, próximo à região ali de Curitiba, a Araucária é do lado de Curitiba, apesar da informação de que estava ocorrendo o bombeamento e o transporte do petróleo através de um duto, não houve alteração de nível no tanque receptor. Então observem que vazão e nível se completam. Se a gente tiver uma indicação errada de medição de vazão, a gente talvez tenha que checar a partir da medição de nível, né? Então foi por isso que eu acabei juntando os dois. Bom, na maioria das operações, é importante que a gente efetue a medição e o controle da vazão de líquidos, gases e até de sólidos, não só para fins contábeis, ou seja, vazão é uma variável que a gente acaba transformando em dinheiro, tá certo? Por que a gente consegue transformar em dinheiro? Porque existe essa monetização dos produtos, tanto quanto a matérias-primas, quanto a produto acabado, mas também para fins de verificação do rendimento do processo e até da condição de operação do mesmo. Então, vazão é uma variável que, diferentemente de pressão e de temperatura, é muito mais fácil a gente conversar com alguém que não seja afeito ao processo sobre vazão, porque vazão é monetizável, tá certo? Mas, para fins de acompanhamento do processo e da operação do mesmo, a gente consegue, a partir das medições de vazão, determinar condições de rendimento. E isso, processo, qualquer que seja, se ele está indo de acordo com aquilo que a gente espera ou não. Bom, quando nós vamos fazer a escolha dos medidores de vazão, um dos aspectos mais importantes que nós devemos dar conta é que nós temos critérios, nós não vamos necessariamente pensar só no custo. Nós vamos pensar numa sucessão de fatores, que é uma sucessão bem grande, um número bem grande de fatores, tá certo? Para poder escolher aquele medidor adequado para a nossa aplicação. Então vamos lá. Primeiro desses critérios diz respeito à vazão operacional. Vazão operacional, quando eu falo em processos, eu estou falando de processos que podem ter vazão desde ml por dia, até centenas de milhares de metros cúbicos por segundo. Óbvio que não é no mesmo processo, né? Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar na necessidade de medir vazão em cursos naturais de água,
Se a gente for pensar em medir a vazão do rio Amazonas, nós vamos estar com um problema parecido com esse aqui. Tá certo? De medir uma vazão absurdamente grande na unidade de tempo. Por outro lado, a gente tem procedimentos de laboratório, em escala laboratorial, que tem vazões extremamente pequenas. Então, a variabilidade da vazão é muito grande, considerando processos diferentes. Uma outra importante informação é a respeito das características do fluido. Eu vou precisar saber a massa específica do fluido, eu vou precisar saber a viscosidade cinemática do fluido, eu vou precisar saber se o fluido é tóxico ou não, eu vou precisar saber se o fluido ele tem sujidades, tem sujeira que vem junto, se ele tem materiais em suspensão, tá? E assim por diante. Eu preciso caracterizar esse fluido. Uma outra informação muito importante é com respeito às características necessárias de instalação. Se eu vou ter recurso de energia próximo, se eu vou ter condição de colocar esse tubo na vertical ou na horizontal, e assim por diante. Características de operação. Se eu vou ter disposição operadores que são treinados ou não, se essa operação vai ser uma operação automatizada ou não, que vai gerar informação para automação. Qual o nível de exatidão que eu preciso, que é óbvio, né, que eu vou ter dificuldades para calibrar medições de vazões tão grandes, assim como de cursos naturais de rios. Qual a rangeabilidade, ou seja, qual é a faixa de vazão dentro do mesmo processo, qual é a variação que dá para aquele processo que eu estou preocupado. Se eu vou precisar ter comunicação com dispositivos de controle automático, comunicação analógica, seja ela elétrica, um sinal elétrico de 420 mA, ou um sinal pneumático, ou se eu tenho interesse em ter uma saída já do medidor com uma informação digital. O custo é uma informação sim que me interessa, mas não é a principal. Facilidade de instalação, de manutenção, tá certo? E a confiabilidade, que está associada à questão do número de falhas na unidade de tempo, tá? O chamado tempo médio entre falhas, tá? Median Time Between Failures, o MTBF, tá? O tempo médio entre falhas dos equipamentos. Quantas vezes, na média, esse tipo de equipamento falha ao ano? Isso é uma informação que eu preciso perguntar, porque isso vai me dar confiabilidade a respeito dele. Observe, isso é totalmente diferente de exatidão e de precisão. É confiabilidade. Tem a ver com manutenção e com a chance de eventos que pode provocar risco. Tá certo? Bom, os tipos de medidores, eles vão ser divididos por nós em medidores indiretos, tal como tubo Pitot, tubo Venturi, tubo de Dall, elemento anubar, placa de orifício, bocal, placa de impacto, rotâmetro, todos eles são indiretos. Por que eles são indiretos? Eles são indiretos porque o escoamento gera um efeito e se mede a variação desse efeito. Alguns desses aqui vocês viram, como o tubo de Pitot, o tubo de Venturi. O tubo de Dall e o elemento anubar são alternativas que surgiram patenteadas a elementos como o tubo Pitot. A placa de orifício vocês já viram. Bocal também gera perda de carga. Tá? Placa de impacto é mais difícil vocês terem visto, mas a ideia vocês já compreenderam, é a questão da quantidade, da conservação da qualidade de movimento. E o rotâmetro que eu vou abordar, porque o pessoal fala algumas coisas que não são adequadas para o rotâmetro. Mas esses medidores aqui, que são medidores que vão gerar uma perda de carga, eu vou simplesmente passar por eles, porque vocês já viram em FT. Bom,
Já para fazer frente aos medidores diretos, eu tenho os medidores indiretos, eu tenho os medidores volumétricos. O que são os medidores volumétricos? São aqueles que diretamente medem o volume na unidade de tempo. Então, eles medem uma determinada passagem de volume conhecido, o escoamento de um volume conhecido, no instrumento na unidade de tempo. Então eu vou ter o disco de nutação, disco nutante, pistão flutuante, que o princípio é o mesmo, é só pistão, rodas ovais, hélice e turbina. E além dos medidores indiretos, eu vou ter o que eu chamei de medidores especiais, onde alguma propriedade física que não é perda de carga, que não tem a ver com perda de carga, varia em função do escoamento. Então, eles são medidores especiais, cada um dentro da sua especificidade. São eles o eletromagnético, o vórtex, o ultrassônico, a calha parcial, o vertedor e o Coriolis. Tá? Eu vou falar cada um deles, um pouco a respeito de cada um deles. Né? Nós não temos tempo para ver com detalhamento e com equacionamento todos, infelizmente. Então vamos lá. Na medida de vazão por metro de deslocamento volumétrico, os metros diretos, tá? A gente mede o volume real do fluido que passa através de cada instrumento em condições lineares num dado tempo. Esses medidores são apropriados para medida de fluidos limpos, pois partículas suspensas podem provocar desgastes e decorrentes imprecisões da medida. Por quê? Porque eu vou ter peças móveis dentro desses medidores, como a gente vai ver agora. Então essas peças móveis podem ser pás giratórias, podem ser turbinas, pode ser hélices, pode ser engrenagens. Então aqui eu tenho partes móveis. Essas partes móveis, elas vão girar, e quando elas girarem, porque o fluido está escoando, tá certo? O fluido está escoando aqui para dentro, elas vão girar e um determinado volume vai passar a cada revolução, a cada rotação. E aí, sabendo o volume de uma rotação, nós vamos saber quanto passou na unidade de tempo. Então, isso aqui permite que nós tenhamos duas possibilidades. Se eu tiver simultaneamente a medição de tempo, eu meço vazão. Mas, se eu não medir o tempo, eu só vou ter um instrumento totalizador. Eu já falei isso para vocês em um outro vídeo. Instrumento totalizador. Nesse caso, por exemplo, é como o meu hidrômetro aqui de casa, tá? O meu hidrômetro é desse tipo. Ele é um medidor do tipo de medição direta, sem medição de tempo. Então, ele é totalizador de consumo de água. Então, vamos falar do medidor de disco oscilante, o chamado medidor por nutação. O que é nutação? Nutação é aquele movimento, tá, que eu tenho quando uma moeda, eu jogo uma moeda no chão, na mesa, e ela faz isso antes de parar, esse movimento. Então, nesses medidores, um disco é instalado no envoltório fechado. O disco se inclina quando o líquido entra no aparelho, por causa da sua instalação, de modo que para cada ciclo de nutação, que é o ciclo que completa uma volta, um volume discreto de líquido flui através da saída. Cada ciclo é registrado por um eixo conectado a um sistema de leitura. Certo? Então, aqui no desenho, o que eu tenho? Eu tenho a entrada do fluido aqui pela esquerda, o fluido entra, quando ele passa aqui dentro, ó, essa câmara aqui se enche, e esse disco aqui roda. Ele vai rodar, o disco vai rodar, tá certo? Para acompanhar a passagem do fluido. Quando ele rodar, eu tenho aqui o sistema de eixos, que vai fazer com que o contador aqui em cima vire. Então, esse é o princípio do disco de nutação. Tá? O medidor volumétrico de engrenagens ovais, que é o do hidrômetro, tá certo? Ele é um princípio parecido, só que em vez de ser um disco de nutação, são engrenagens que giram quando o volume aqui dentro da câmara se completa. Então, à medida que elas dão uma volta completa, o que vai acontecer? Eu vou saber o volume que passou ali. Esses instrumentos eles são utilizados na medição da vazão de líquidos na indústria petrolífera, petroquímica, química, na transferência de custódia e no carregamento de caminhões. Bom, transferência de custódia é um assunto interessante
e é um assunto, é um termo técnico associado ao fato de quando nós temos mais de um operador trabalhando com um fluido. Então vamos imaginar a seguinte situação, está chegando um navio de álcool anidro aqui em Rio Grande, tá? Um navio carregado de álcool anidro. Aonde ele vai descarregar? Ele vai descarregar no terminal da Petrobras, no terminal do Transpetro. Ele vai descarregar a partir dos mangotes, tem todo o sistema de bombeamento, o próprio navio tem bombas e a instalação em terra também tem bombas. Eles vão ser descarregados, esse navio vai ser descarregado, e um tanque de etanol hidratado vai ser cheio com esse navio, certo? A refinaria rio-grandense, ela necessita de gasolina, de álcool anidro, tá? Para misturar com a gasolina. Então, o que acontece? Existe uma tubulação, um duto, que sai lá da Barra, perto da Vila Santa Teresa, e atravessa a Ponte dos Franceses até a refinaria. O que é a transferência de custódia? A transferência de custódia é a passagem legal do domínio, da posse, desse etanol da Petrobras para a refinaria. Então, esse volume é medido duas vezes. Ele é medido quando sai da Transpetro e ele é medido quando chega na refinaria. Então, esse tipo de medidor de engrenagens ovais é usado nesse tipo de transferência de custódia de fluidos. Por que se fala em transferência de custódia? Transferência de custódia porque o fluido, quem trabalha com fluido tem responsabilidade conjunta sobre ele. Tá certo? Então, é o que se chama de transferência de custódia. Se destaca também esse medidor em aplicações em condições adversas, tais como óleos combustíveis pesados, resíduos de asfalto, petróleo bruto, derivados de petróleo em geral, com alta viscosidade. Viscosidade muito alta. Tá certo? Então, é um medidor que se presta para situações em que nós temos fluidos com viscosidades muito altas. Tá? O que vai acontecer? Não pode ter partículas em suspensão. Se eu tiver sujidade em suspensão, o que vai acontecer? Vai destruir o mecanismo das engrenagens. Tá? Bom, esses foram os medidores diretos. Agora eu vou falar dos medidores indiretos. Os medidores indiretos, que vocês mais conhecem, são os deprimogênios. Por que eles são chamados de deprimogênios? Eles são chamados de deprimogênios porque eles geram perda de carga. Geram perda de carga. E é essa perda de carga que vai ser medida. Geram perda de carga a ser medida. E essa perda de carga medida é que vai ser proporcional à vazão. Então, a pressão diferencial, que é medida para determinar essa perda de carga, ela é produzida por vários elementos primários colocados na tubulação, por exemplo, um obstáculo, né, ou o tubo de Venturi, de tal forma que o fluido passa através deles. A sua função é aumentar a velocidade do fluido, diminuindo a área da seção em um pequeno comprimento, para haver uma queda de pressão. A vazão pode, então, ser medida a partir da medida dessa queda de pressão. Então, por isso que eles são chamados de deprimogênios. Tá? Então, nós vamos ter aqui quais? Nós vamos ter aqui, por exemplo, a placa de orifício. Placa de orifício. Nós vamos ter o tubo Venturi. Nós vamos ter aqui o tubo Pitot. São todos medidores em que a gente faz uma medida indireta de pressão, de uma queda de pressão, que se relaciona com uma vazão. E esses todos vocês viram em FT. Por sua vez, o medidor rotâmetro, tá? As pessoas acham que por causa do nome dele tem a ver com o fato de que ele fica rodando. Não tem nada a ver. O rotâmetro é um medidor de vazão de área variável, ou seja, o rotâmetro ele é instalado na vertical, tá? E dentro a gente tem um corpo, um flutuador. Quando a vazão aumenta, o flutuador sobe. Por que ele sobe? Porque existe um balanço de forças entre a força de arrasto, a força peso e a força de empuxo desse flutuador dentro do tubo. E o tubo ele é cônico. A seção aqui é cônica. O tubo é cônico. Cônico, tá certo? E padronizado. Não consigo fazer sem padronizar esse tubo. À medida que o tubo sobe, a área de escoamento, ou seja, a área
por fora do flutuador aumenta. E aí a vazão vai ser proporcional a essa área. Por isso que a escala está na lateral do rotâmetro. Então, a operação do rotâmetro é baseada no princípio da área variável. A vazão do fluido eleva um flutuador em um tubo cônico, aumentando a área de passagem do fluido. Quanto maior a vazão, mais alto o flutuador é elevado. A altura do flutuador é diretamente proporcional à taxa de vazão. Então, uma exigência desse tipo de medidor é que ele seja instalado na vertical. Eu não consigo instalar um rotâmetro na horizontal, eu não consigo botar o rotâmetro na horizontal. Ele tem que ser colocado na vertical para que exista esse equilíbrio de forças entre a força-peso do flutuador e a força de arrasto do escoamento. Tá certo? É uma exigência. Tá? Bom, na área de tratamento de água e de efluentes, é muito importante a gente medir vazão em canais abertos. Né? E uma forma de medir vazão em canais abertos é usando a calha partial. Calha partial. O medidor do tipo calha partial, ele mede uma altura estática de líquido, tá? No fluxo. Então a gente transforma o problema de medir vazão num problema de medir nível, tá? Por isso, esse é o motivo que eu mostrei nível antes, porque eu vou ter um medidor de nível que vai ser usado para medir a vazão na calha partial. Qual é o segredo da calha partial? Quando eu olho a calha partial aqui de lado, ó, essa aqui é a vista lateral da calha partial. A calha partial tem um perfil no fundo. Esse aqui é o perfil, ó. Tá certo? Esse aqui é o perfil da calha partial. Quando eu vejo a calha partial instalada, ela é instalada aqui, tá certo? Vocês podem ver que o fundo aqui, ele não é regular. Eu tenho ressaltos. Quando ocorre o escoamento, como o fundo é daquele formato, o que acaba acontecendo? Ocorre uma subida do nível aqui, na entrada aqui, ó. Eu tenho. Esse efeito é parecido com o efeito que a gente vê quando a gente vai na praia, né? A gente sabe que na Praia do Cassino, por exemplo, a gente tem bancos de areia. Quando a gente atravessa o banco, quando a gente chega no segundo banco, a gente olha para a terra, que é aquilo que acontece, né? Muita gente pode assistir esse vídeo e não ter essa experiência. A gente entra na praia, vai caminhando, a água vai subindo, 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 até que chega um determinado momento que, dependendo do vento e dependendo da maré, a gente não dá pé, a gente nada um pouco e volta a dar pé. Porque existe um banco de areia. Um banco de areia. E aí isso permite que a gente se espera que na Praia do Cassino existam 3 bancos. Tá? A gente tem experiência de ter mais bancos ou menos bancos, mas em média são 3 bancos. E aí quando a gente vai no segundo banco de areia, e a gente fica em pé lá, e a gente olha para a terra, o que a gente observa? A gente observa que existe uma elevação da água. Aquela elevação da água é provocada porque a água bateu no banco e subiu. Então eu vejo ela bater no banco, no primeiro banco e subir. Tá certo? Bom, a calha partial ela é muito utilizada em agricultura, muito utilizada em engenharia sanitária, tá certo? E para deixar mais claro como é uma calha partial, eu trouxe aqui algumas imagens. A calha partial ela é toda padronizada. A gente não tira as medidas da calha partial. A calha partial pode ser feita em alvenaria no local do escoamento, ou pode ser feita em fibra de vidro. Essas duas aqui são de fibra, essa verde aqui e essa azul instalada, tá certo? Então aqui eu tenho a vista superior de uma calha, tá certo? Com as suas posições, as calhas são padronizadas, de acordo com o range de vazão que a gente quer medir, e a gente tira essas informações dos livros de engenharia sanitária ou de hidráulica, tá certo? Aqui está o perfil lateral da calha partial, e aí observem, aqui ó, dá para ver que eu coloco uma régua graduada, uma escala graduada do lado, e dependendo da altura do nível, a gente vai conhecer a vazão. Então a régua está graduada em vazão em vez de estar em nível. Uma outra solução possível, que é essa usada aqui embaixo, é usar um medidor ultrassônico, tá? Baseado no princípio de tempo de percurso, que emite ondas que se chocam com o líquido e voltam, e a gente determina essa distância aqui. Então é uma medição de nível, tá certo? Por isso que eu digo que a calha partial transforma o problema da medição de vazão num problema de medição de nível, tá?
a calha partial é muito boa também para a gente misturar produtos químicos. Então, a gente pode, na seção onde ocorre o estrangulamento aqui, tá certo? Nós podemos colocar dosadores para dosar produtos químicos para tratar água ou para tratar efluente, tá certo? Na calha partial, tá? Bom, além da calha partial para canais abertos, a gente tem o vertedouro. O vertedouro ou vertedor ou vertedouro, as três palavras estão certas, mede também uma altura estática do fluxo em um reservatório que verte o fluido de uma abertura de forma variável. Então eu tenho um perfil, pode ser um perfil trapezoidal, pode ser retangular ou pode ser triangular, e a gente coloca lá no canal esse anteparo cortado, tudo padronizado. E aí, ou se mede o nível usando um medidor ultrassônico, ou uma boia, ou através até de uma medição de pressão aqui, vocês estão vendo aqui, que esse indicativo aqui, e é essa altura aqui que o vertedouro dá aqui, antes do escoamento, tá certo? Que nos indica qual a vazão. Tá? Vazão em vertedouros é muito usado também para vazão em represas de grande porte. Quando os vertedouros são abertos nas represas maiores, tipo Itaipu, por exemplo, tá? Dependendo da altura de nível no vertedouro, se sabe qual a vazão que está sendo passada a partir do vertedouro. Porque a função do vertedouro numa represa de produção de energia elétrica, uma hidrelétrica, é funcionar como um bypass. Parte do excesso de água não passa nas turbinas, passa por fora das turbinas, certo? Então aqui uma aplicação, tá? Eu retirei essa imagem aqui do site da Unesp de Ilha Solteira. É um canal rural, tá? É uma maracha, a gente chama isso aqui no interior de Rio Grande aqui de maracha, tá certo? E aqui a gente tem um anteparo, e esse anteparo tem uma seção aqui, tá? E aqui está a régua, ó, régua, tá? Para medição de nível, tá? Os medidores especiais são aqueles que não são nem medidores diretos volumétricos, nem medidores de primogênios. O primeiro a respeito do qual eu vou falar é o medidor de vazão eletromagnético, que é um dos mais flexíveis e universais, só perde carga equivalente a um trecho reto de tubulação, já que ele não possui qualquer obstrução à passagem do fluido. Ele é virtualmente insensível à densidade e à viscosidade do fluido de medição. Então, qual o princípio de funcionamento do medidor eletromagnético? Ele se baseia na lei de Faraday. Então, só relembrando a lei de Faraday, quando a gente tem uma carga elétrica sujeita a um campo magnético, surge uma força que desvia essa carga elétrica. Então, de acordo com a regra da mão direita, se eu tiver o escoamento de um fluido com carga nesse sentido aqui, ó, tá? No sentido do dedão, tá? No sentido do escoamento, e esse escoamento tiver partículas carregadas, né? Sujeito a um campo magnético no sentido da direção perpendicular para baixo, vai surgir uma força eletromotriz nessa direção, direcionada para cá, que essa força eletromotriz está associada a um campo, a uma diferença de potencial. Então, o que acontece? Se nós tivermos duas bobinas, tá certo? Que a gente puder criar um campo magnético, tá? Com uma direção norte-sul, para cá, tá certo? O que vai acontecer? Como eu tenho o escoamento das partículas carregadas, tá certo? Carregadas para cá, vai nessa direção aqui surgir uma pequena força eletromotriz. E ela pode ser medida a partir desses eletrodos. Bom, esse é o princípio básico de funcionamento. Então, o sensor eletromagnético de vazão se baseia na lei de Faraday. O que acontece? Se a gente tiver esse campo, essa força eletromotriz sustentada, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter a separação das cargas
e vai começar a ocorrer a eletrólise. Então, a implementação, né, dos medidores eletromagnéticos, ela é ligeiramente diferente. Em vez de usar um campo eletromagnético fixo, ele usa um campo eletromagnético variável que muda a polaridade, de forma que fica oscilando essa tensão, e para evitar a eletrólise. Então, apesar de ser um medidor bastante sofisticado, ele é bastante usado, né? E o mais interessante é que ele não causa perda de carga. Agora, ele exige a presença de partículas com carga elétrica. Então, ele não pode ser usado para fluidos que sejam totalmente não condutores. Não condutores. Eles não podem ser usados, por exemplo, para hidrocarbonetos. Tá certo? Pode ser usado para água com íons em solução, por exemplo. Tá? Bom, então os medidores eletromagnéticos são ideais para medição de produtos químicos altamente corrosivos, fluidos com sólidos de suspensão, lama, água, polpa de papel. Sua aplicação também estende-se desde o saneamento até as indústrias químicas de papel e celulose, mineração e indústrias alimentícias. A única restrição, em princípio, é que o fluido tem que ser eletricamente condutivo. Há uma limitação que, se houver propriedades magnéticas em partículas suspensas no fluido, haverá erro de medição. Eu vou imaginar que eu estiver carregando uma polpa de minério, uma lama de minério, tá certo? Que tenha partículas de magnetita, Fe3 ou 4, tá? Que tem propriedades ferromagnéticas. O que vai acontecer? Nós vamos ter um erro na medição, porque essas propriedades magnéticas das partículas causarão interferência no princípio de medição eletromagnético. Né? Bom, um outro medidor especial que tem propriedades muito interessantes é o medidor de vazão do tipo Coriolis. O medidor do tipo Coriolis tem como base de funcionamento a força de Coriolis. A força de Coriolis é uma força que a gente pode chamar ela de uma força que é uma força não real. O que é uma força não real? Por exemplo, a força centrífuga é uma força não real. Se o corpo que está submetido a um movimento circular ele for detido, a força centrífuga desaparece. A mesma coisa acontece com a força de Coriolis. A força de Coriolis existe por causa de um movimento sobre a superfície da Terra. Para explicar o que é a força de Coriolis, a gente tem que imaginar o seguinte. Quando eu tenho um disco, tá certo? E esse disco está girando, tá? O que acontece? Essa aqui é a vista superior do disco, tá? Aqui é a vista lateral do disco. Tá? Esse disco está girando. Né? Se eu atirar uma bola, tá? Do centro para fora, como o disco está girando, tá? Se eu estiver olhando no plano do disco, a trajetória que a bola vai fazer vai parecer que a bola, como ele está girando, tá? Se eu atirar a bola para cá, como a posição do disco vai girar e o observador estiver aqui, tiver um observador aqui, o observador virando junto com o disco, vai parecer que a bola fez um movimento assim. Porque a posição com respeito ao observador, o observador gira sobre o disco. Tá certo? E aí a bola vai parecer que a bola foi atirada na outra direção. Então, esse tipo de comportamento é comum com as grandes massas de ar na nossa atmosfera. É a força de Coriolis, por exemplo, que explica por que no hemisfério norte as grandes massas de ar elas se deslocam predominantemente num determinado sentido de rotação e no hemisfério sul no outro. Né? O que acontece? Como os líquidos estão sujeitos à força de Coriolis sobre a superfície da Terra quando eles escoam, né? Essa força de Coriolis desvia o sentido dos fluidos. Né? Então, o que acontece? Uma imagem vale por 1000 palavras.
Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenha uma tubulação, e onde eu coloco o medidor Coriolis, e o fluido está entrando por aqui, tá certo? Então o sentido do fluxo é esse aqui, ó. O que vai acontecer? Quando o fluido escoa na superfície da Terra, na nossa posição geográfica, nós temos um determinado sentido para a força de Coriolis sobre esse fluido. Quando o fluido se desloca no sentido contrário, a força muda. Então, a resultante de força sobre esse tubo aqui é de forma que haja uma deformação. Se esse tubo estiver vibrando, tá certo? Quando o fluido escoar, o que vai acontecer? Como existe um desbalanceio por causa da força de Coriolis devido ao sentido da reação, essa vibração vai ser proporcional à velocidade do fluido. Quanto maior a velocidade do fluido, maior a força de Coriolis. Então, se a gente medir a partir de sensores de vibração, a vibração nesses tubos aqui, devido à força de Coriolis, nós vamos ter uma medida de vazão. Então, o que nós chegamos à conclusão é que o medidor de Coriolis é um medidor de vazão mássica. Ele é um medidor de vazão mássica. Uma coisa também interessante é que o medidor de vazão do tipo Coriolis, ele permite também determinar a massa específica. Então, ele é uma forma de determinar a massa específica do fluido. Por quê? Porque se o fluido estiver em repouso, a frequência de vibração do instrumento vai depender da massa específica do fluido que estiver ali dentro. Se o fluido for mais massivo, ele vai vibrar menos, vai ser menos reativo à vibração natural dessa excitação que é usada por essas bobinas de vibração que são adicionadas nesse instrumento. Tá certo? Então, os tubos de medição do Coriolis são submetidos a uma oscilação e ficam vibrando com sua própria frequência natural a baixa amplitude de vibração. Quando um fluido qualquer escoa no tubo, o efeito de Coriolis se manifesta causando uma deformação na tubulação, isto é, uma torção, que é captada por meio de sensores magnéticos, que gera uma tensão em formato de ondas senoidais. Então, o medidor de vazão do tipo Coriolis é um medidor do vazão tipo máximo, vazão mássica. Tá? Se não fosse o fato de o medidor ter que ser feito de metal, esse medidor seria a prova de efeito de temperatura. Infelizmente, ele é feito de metal, tá certo? E o metal se dilata conforme varia a temperatura. Então, a única influência da temperatura nessa medição está associada à deformação do próprio medidor metálico. Medidor do tipo Vortex. Bom, o medidor do tipo Vortex, tá? Ele é um medidor que um anteparo de geometria definida é colocado de forma a obstruir parcialmente uma tubulação, está aqui o anteparo, e o fluido escoa, isso aqui é uma vista de um corte da tubulação, ocorre a formação de vórtices, está aqui os vórtices, que se desprendem alternadamente de cada lado do anteparo. Então, esse anteparo ele é cuidadosamente projetado para que hajam esses determinados vórtices. E os vórtices vão ter uma determinada frequência de ocorrência. Então, na realidade, o que se mede é a frequência de ocorrência dos vórtices. Quanto mais ocorrer os vórtices, maior a velocidade de escoamento. Então, esses medidores são usados para líquidos de baixa viscosidade, gases e vapor saturado ou superaquecido. Tá? Ele se caracteriza pela ausência de partes móveis em contato com o fluido, baixa perda de carga e boa precisão. Tá? Esse aqui é um medidor especial também, tá? E não cai na classe dos medidores deprimogêneos, apesar de ter um obstáculo aqui, porque não se mede perda de carga, sim se mede a frequência dos vórtices que são gerados. Como é que se mede essa frequência? Se coloca uma paleta aqui dentro que vai vibrar conforme ocorre o vórtice. E essa paleta está ligada a um contador, um frequencímetro que está na parte superior do instrumento. Tá? Medidor de vazão ultrassônico. Os medidores de vazão que usam a velocidade de transmissão do som no escoamento com um meio auxiliar de medição pode ser dividido em dois tipos principais. O efeito Doppler, aqueles baseados no efeito Doppler, e aqueles de tempo de trânsito. O que é o efeito Doppler? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler está associado à mudança na frequência de um som
quando existe movimento relativo entre o emissor do som e o receptor do som. Então, o que é efeito Doppler? É a mudança de frequência sonora provocada pela velocidade relativa entre a fonte emissora da onda sonora e a recepção do som. Então, por exemplo, quando a gente está parado, e um caminhão de bombeiros vem com a sirene ligada ao longe, como o som provocado pela sirene dos bombeiros, tá? Tá lá o caminhão dos bombeiros, tá certo? O caminhão dos bombeiros está lá, tá certo? Meu caminhão ficou horroroso aqui. Esse caminhão tem uma velocidade V e eu estou me aproximando dele porque ele está vindo para mim. Então, o que acaba acontecendo? Existe uma interação entre a velocidade do som, dos 340 metros por segundo do som, com a velocidade do caminhão. Então, o som vem se aproximando e ele fica agudo. Então, um deslocamento da frequência sonora, quando ocorre a aproximação entre a emissão e a recepção do som, para faixa aguda. Ou seja, a frequência aumenta. Tá certo? A frequência aumenta. A frequência sonora aumenta. Quando ele passou por mim, a distância começa a aumentar e as frentes de onda começam a se afastar. Então esse som ele fica cada vez mais grave. Ocorre o quê? Uma queda na frequência sonora. Então o único instante em que eu vou conseguir escutar o som da sirene com a frequência exata que ele tem é quando ele estiver exatamente passando por mim, no mesmo instante que passar por mim. Bom, pode-se usar isso para medir vazão de fluidos. Esse é o efeito Doppler. Certo? O efeito de tempo de trânsito tem a ver com o fato de que se eu uso o som na frequência, na mesma velocidade, no mesmo sentido da velocidade do escoamento, o tempo de escoamento, o tempo de percurso da onda sonora vai diminuir. Se eu usar em sentido contrário, vai aumentar. Então, olha aqui, ó. O medidor de vazão do tipo Doppler. Tá? Então, eu tenho um fluido que tem partículas. Essas partículas estão escoando, tá certo? Um transmissor de uma frequência ultrassônica sonora. Esse ultrassom bate nas partículas e retorna. E ao retornar, ele retorna com uma frequência que é uma frequência que está associada com a velocidade de escoamento. Quanto maior essa velocidade de escoamento, mais essa frequência vai variar, tá certo? Quando eu tenho um medidor do tipo tempo de percurso, eu tenho um emissor externo e um receptor externo, e à medida que o escoamento esteja se dando nessa direção, com a colocação do emissor e do receptor nessa direção, como o sentido é o mesmo, vai aumentar a velocidade da onda sonora, porque vai haver uma composição de movimentos, e aí nós vamos ter um tempo menor de detecção da onda sonora conforme aumenta a velocidade. Se nós colocarmos ao contrário, colocarmos o emissor numa posição de forma que a onda sonora percorra um percurso contra o escoamento, tá certo? O tempo de percurso vai aumentar, porque o escoamento, cada vez mais rápido, vai fazer uma composição de movimento entre a velocidade da onda sonora e a velocidade do som. Isso é facilmente observável aqui em Rio Grande. As pessoas que moram no centro da cidade, elas detectam com mais facilidade o maquinário da refinaria rio-grandense quando o vento sopra do lado da refinaria.
tá certo? É exatamente isso, ou seja, quando eu tenho o vento, né, com uma determinada velocidade vindo a favor do lado da refinaria, a gente consegue escutar o maquinário estando no centro de Rio Grande. Né? Bom, então eu queria fazer o fechamento. Essa nossa aula é uma aula de medição de vazão. Vazão é o mundo. Tá? Vazão tem obras só de medição de vazão. Uma obra de consulta muito importante é o Manual de Medição de Vazão. É um livro antigo, mas é um livro importante, tá certo? Esse livro, Manual de Medição de Vazão, todo mundo que precisar algum dia fazer medições de vazão na prática, é bom consultar esse livro, tá? Manual de Medição de Vazão. É um livro, hoje em dia, a gente adquire ele no site do Estante Virtual, tá? Infelizmente, eu não trouxe ele do laboratório, mas eu tenho um no laboratório, é um livro capa azul, tá certo? Consulte o site do Estante Virtual e procure por Manual de Medição de Vazão, que vocês vão encontrar esse livro lá. É um livro assim, tá? É um livro antigo, usado, deve estar bem em conta para ser adquirido. Então era isso que eu tinha para apresentar por hoje. Agradeço a quem me assistiu até aqui. Tudo de bom e fiquem bem.